Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 3 e 4, declara assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. E este procurou os principais sacerdotes e capitães de ver como entregaria Jesus. E era ele um dos 12 escolhidos. Este verso fala e revela de um homem chamado Judas Iscariotes. Um homem que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ser o próximo que iria dar sequência ao projeto que ele trouxe, o seu apóstolo. Vivia no meio dos 12, recebeu a autoridade do Senhor Jesus para expelir demônios, curar enfermos, fazer obras grandiosas. Ouviu e entrou na obra do Senhor no chamado. Porém, nós percebemos que aqui 3 anos se passaram e Judas, neste momento, ele dá lugar a Satanás. Ele dá lugar ao adversário ao invés de dar lugar ao Senhor, ao Espírito Santo. Ao invés de ouvir a voz do Senhor e obedecer a orientação, ele prefere dar lugar e ouvir a voz do adversário. E ele vai aos principais dos sacerdotes e capitães e ele intenta e vende o Senhor por 30 moedas de prata. Refletindo sobre esse texto, o texto fala que Satanás entrou nele. Isso nos faz pensar que ele deu lugar ao adversário e não ao Senhor, a sua palavra, ao Espírito Santo. Nossos dias atuais também há muitos que estão dando lugar ao Senhor e outros dando lugar à voz do adversário. Nós temos observado e visto muita iniquidade, muita violência, muita atrocidade, coisas horrendas, como diziam os profetas, coisas horrendas estão fazendo. Então muitos estão dando lugar ao adversário ao invés do Espírito Santo, da voz do Senhor. Aqui está o ponto. Quando eu dou lugar àquele que está em mim, logo eu vou agir conforme o que ele tem para realizar. Se o homem dá lugar à voz do Senhor, o Espírito Santo, ele vai fazer a obra de Deus. Mas se ele dá lugar à voz do adversário, o adversário vai fazer a obra do adversário, roubar, matar e destruir. Qual é a voz que eu tenho escutado? Qual é a voz que nós temos escutado? Quem nós temos dado lugar? A nós? A ira? A cólera? Ao adversário? Ou ao Senhor? Que a voz do Senhor, ela cobre, a voz do Senhor, melhor dizendo, ela cobre multidões. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ela cobre todo o ruído em volta quando nós damos ouvido. Mas se nós não dermos ouvido, vamos ouvir o ruído, os ruídos do adversário, a voz do adversário e não a voz daquele que tem algo muito maior e precioso para dar aos seus servos, a vida eterna. Ouçamos a voz do Senhor, porque se dermos lugar a nós mesmos e ao adversário, nós vamos sair roubando, matando e destruindo. Mas se nós dermos ouvido e voz e lugar ao Espírito Santo, nós vamos sair realizando a obra do Senhor que diz que tenham vida e vida em abundância. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?